Voltamos. Depois de definir essas características, vamos aprofundar o nosso estudo agora explorando mais características, mas relacionando onda sonora e música, né? Porque música faz parte do cotidiano de todo mundo e eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender algumas coisas, tá? Então vamos lá. Na cultura ocidental, a nossa escala musical possui 7 notas. Então é do, ré, mi, fá, sol, lá, si. É importante destacar esse ocidente, porque assim, em outras culturas, né, você pode pegar um intervalo de frequência e definir outra quantidade de notas que você achar melhor, tá? Essa quantidade de 7 notas foi definida por conta da Igreja Católica, tá? E também de Pitágoras. Então Pitágoras lá no passado, na Grécia Antiga, já havia feito uma escala que a gente chama de escala pitagórica, e depois a Igreja Católica se apropria por conta do número 7, que é um número bastante simbólico para a cultura católica cristã, e acaba criando uma escala com 7 notas musicais, porque o número 7 é um número bastante simbólico nessa cultura, ok? Mas poderia ser 8, poderia ser 9. Isso é uma definição cultural, tá? Além das 7 notas musicais, que eu vou falar tem mais a ver com quem estuda música, mas é assim. Bom, primeiro é importante saber que cada nota musical tem uma frequência associada. Então hoje, né, a nota Lá, ela pode ter a frequência de 440 Hz, 880 e assim vai, tá? Assim como o Dó também tem a frequência associada e etc, ok? Eu consigo alterar um pouquinho a frequência quando eu vou tocar a música por meio de uma coisa que os músicos chamam de acidentes musicais, tá? Então, dentro de uma escala, se eu contar as 7 notas e todos os acidentes musicais possíveis, eu teria 12 notas, tá? Posso estar falando grego, mas eu tenho o Dó, eu posso deixar o Dó um pouquinho mais agudo, aí ele ganha um outro nome, é Dó sustenido, tá? Enfim, o importante é vocês entenderem, para quem não é músico, que essas notas musicais que nós ouvimos em nossa cultura ocidental é cultural, tá? Foi definido então, dentro de um intervalo de frequências, quantas notas nós teríamos e foi definida a partir da visão católica, né? Toda a estrutura musical que a gente usa até hoje, ela foi criada pela Igreja Católica lá na Idade Média, beleza? A partir da escala pitagórica, mas enfim, ela é fundamentada no que a Igreja Católica criou. Essa característica, né, do som ter várias notas musicais, na física a gente fala que são frequências diferentes. Então essa nota aqui é mais aguda, então tem uma frequência maior. Na música a gente fala que são alturas diferentes, então cada nota tem uma altura, tá? Então muda o termo, mas no fim é a mesma coisa. A gente está vendo se a nota ela é mais grave. Normalmente o grave parece mais grosso, né? Quando eu falo grave assim, por exemplo. Ou a nota é mais aguda, quando eu falo mais fininho, né? Eu tenho uma frequência maior, ok? Se eu estou pensando em instrumento musical, se eu ouço uma flauta sendo tocada, né, uma flauta transversal, eu vou ter um som mais agudo do que se eu ouvir um fagote, né? Depois vocês pesquisam na internet o fagote, que é um instrumento grande e tal. O fagote ele vai ter um som mais grave, então ele vai ter uma frequência, ele vai tocar frequências menores do que a flauta que toca frequências maiores. Tudo bem? Avançando. Outra coisa também que é interessante notar é que a onda sonora, ela possui, na hora que você desenha a onda com o seu formato de onda e tal, ela possui uma estrutura que muda de acordo com a fonte sonora. Então, se você tocar um piano, você vai ouvir do piano uma coisa. Se você tocar um violão, você vai ouvir do violão uma coisa diferente. Você consegue distinguir que o som veio de um piano e que o som veio de um violão, tá? Para física, o que vai diferenciar o som do violão e o som do piano é o formato da onda que cada instrumento musical, cada fonte sonora, ser humano, etc. tal, vai gerar ao produzir o som, ok? Essa característica na música nós vamos chamar de timbre, tá? Então timbre é aquilo que define a origem do som, tá? Na física a gente simplesmente vai olhar o formato da onda e observar, olha, esse timbre tem esse formato, aquele timbre tem aquele formato, tá? Tem um exemplo bem
a gente fala visual, né? Para vocês poderem entender como é que funciona. Então aqui, ó. Diapasão, para quem não sabe, gente, é tipo um garfinho que você bate e põe no ouvido para ouvir o som, tá? Então, tem o diapasão, eu tenho o violino, o formato da onda do violino. Clarinete é um instrumento preto que se toca assim, parecido com o oboé. A diferença é que o clarinete só tem uma paleta e o oboé é uma paleta dupla. Gente, se não conhecer alguma coisa que está aqui, entra no YouTube e digita lá, diapasão, vai aparecer alguém tocando diapasão. Clarinete, vai aparecer alguém tocando clarinete. Oboé, e assim vai, tá? Então, aqui eu tenho os formatos de onda para vocês verem, ó. Ok? Perceba que um é diferente do outro, ó. Vogal O, e assim vai. E a partir das diferenças dos formatos, o nosso ouvido consegue captar e estabelecer diferença. Ah, isso veio de uma flauta. Ah, aquilo veio de um oboé. E assim vai. Olha que interessante. Aqui ele está pegando de voz, ó. A vogal A tem um formato de onda que é diferente. Esse baixo, gente, são pessoas que cantam com voz bastante grave, tá? Na voz humana, a gente vai ter 4 naipes, que a gente vai chamar, que é o soprano. Soprano são mulheres, normalmente, que vão cantar uma voz aguda. Contralto, que são mulheres que vão cantar uma voz mais grave. Tenores, que são homens que vão cantar uma voz mais aguda. E baixos, que são homens que vão cantar uma voz mais baixa. Tá? E no meio disso aí tem um monte de outras classificações, né? Então, a gente vai ter barítono, mezzo-soprano, e aí vai. Mas a grosso modo são 4 naipes, ok? E muda, né? Então você consegue distinguir alguém cantando na voz grave, um ser humano cantando na voz grave, e um ser humano cantando na voz aguda, porque o timbre é diferente. Beleza? Então, adiante. Além de poder definir a altura, tanto na música como na física, né? Que na física a gente chama de frequência, como distinguir a origem do som, a gente também consegue distinguir se o som está forte ou se o som está fraco. Normalmente a gente fala assim, abaixa esse volume, né? Mas para ficar mais claro, a gente está falando de uma coisa mais forte ou de uma coisa mais fraca, tá? Cuidado para não confundir com força, porque está falando de uma onda e não de uma força. Tanto a física como a música vai definir essa capacidade que nós temos de definir se está mais forte, se está mais fraco, de intensidade, tá? Quanto maior a intensidade, mais alto é o volume da música ou do som, qualquer som, tá? Isso está relacionado à amplitude que a onda tem, tá? Para quem não lembra o que é amplitude, é partindo no meio até onde ela sobe aqui, ok? Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Isso é importante falar também, tá? E ela vai ser medida por watts dividido por metro quadrado, ok? Aqui eu encerro essa segunda parte da nossa aula sobre onda sonora. Vamos fazer alguns exercícios, daqui a pouco a gente retoma.